Olá, antes de tudo, eu espero que você esteja bem. Eu sou Luísa de Lug e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vamos fazer esse maravilhoso tapete que ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Foi trabalhado com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e no total eu gastei 310 gramas de fio. Eu espero que você goste de trabalhar essa peça junto comigo. Se fizer gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar aquele like e o seu comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se por um acaso estiver aparecendo a opção de hypar, dê um hype nesse vídeo que ajuda na divulgação do meu trabalho e me ajuda muito. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar fazendo 29 correntes, então eu deixo uma ponta aqui para fazer o arremate. Venho aqui na linha laço, busco um fio por essa laçada, essa é a minha primeira corrente. Então, aqui não tem nó, eu faço a primeira corrente sem dar nó na corrente. Depois, vocês vão entender o porquê. Então, 1, 2, 3, 4 e sigo até 29 correntes. Essas correntes iniciais não faço muito apertadas, faço um pouquinho soltas, que é para não repuxar a base do trabalho. Eu vou fazer as 29 e venho. Trabalhei aqui 29 correntes, agora nós vamos contar 5 correntes voltando atrás. Então, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta, eu vou trabalhar um ponto alto e essas correntes que eu voltei atrás, elas não valem ponto alto. A única coisa que eu vou usar dessas correntes vai ser essa corrente bem aqui embaixo, que tá pertinho do pezinho do ponto aqui, para fazer a parte oval, quando nós estivermos encerrando a volta. Então, eu vou começar a contar os pontos altos a partir desse aqui, ó. E vou fazer 25 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada corrente até a minha última corrente. Então, é só ir fazendo um ponto alto para cada corrente. No final, nós teremos 25 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os 25 e venho. Trabalhei um ponto alto para cada corrente de base, fiz aqui 25 pontos altos. E cheguei na última corrente. Então, olha, nessa última corrente, nós vamos totalizar 8 pontos altos. Vai ser o último ponto alto desse lado aqui da parte reta, 6 pontos altos virando a oval e o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Então, vamos lá. Essa corrente aqui, ó, ela é aquela corrente inicial que eu falei que não dou nó. Então, ela vai abrir conforme eu for trabalhando os pontos agora, como se ela fosse um anel mágico. Mas depois, a gente pega a ponta aqui e ajusta e fica bem bonitinho, como vocês vão ver. Então, olha, 6 pontos altos para virar a parte oval. Tudo aqui dentro dessa última corrente. E vai virando em todas as voltas, né? Vai virando a parte oval junto aqui, conforme você for trabalhando os pontos, que é para não entortar para um lado a parte oval. Então, olha, eu trabalhei aqui os 6 pontos altos que viram oval, perceba que abriu bastante aqui, não aperto muito ainda, porque eu vou fazer o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, aqui nessa corrente. Então, olha, na última corrente aqui eu fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu pego a ponta, ó, e venho puxando aqui até fechar bem e fica assim, ó. Agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, eu já fiz o primeiro ponto alto da parte reta, que é esse último aqui. E vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Já aproveito e vou prendendo essa ponta embaixo aqui dos pontos, assim já vai arrematando. Então, olha, é só ir trabalhando aqui um ponto alto
sobre cada ponto de base até o último ponto. Vamos fazer os 25. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base até o último. Fiquei com 25 pontos altos. Agora, vamos fazer os 6 pontos altos da parte oval. Então, lembra que eu falei que eu ia usar essa corrente bem aqui embaixo no pezinho dos pontos altos, só para fazer a parte oval. Então, passo a agulha aqui no meio, deixo um fio para cima aqui e 2 aqui de suporte e trabalho 6 pontos altos para virar a parte oval. Eu trabalhei aqui 6 pontos altos nessa corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que aquelas correntes que nós voltamos atrás, ela meio que já escondeu aqui por baixo dos pontos. Agora, esse ponto alto aqui, ó, normalmente ele desce um pouquinho quando essas correntes vão se escondendo ali nos pontos. Então, antes de fechar a volta, pega aqui no topo do ponto, endireita ele, esse primeiro ponto alto que nós fizemos, e fecha com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto. Então, pego 2 linhas aqui do ponto alto e prendo um baixíssimo. Nós completamos aqui a primeira volta e ficamos com um total de 62 pontos altos, né? Então, tenho 25 pontos altos desse lado, 25 aqui dá 50, depois mais 6 aqui e 6 aqui, 12, 12 com 50, 62 pontos altos. Bom, agora vamos para a segunda volta. Então, olha, eu vou começar a segunda volta trabalhando 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essas 5 correntes equivalem aqui, as 3 primeiras um ponto alto, as 2 últimas um espaço de separação. Eu estou aqui sobre esse ponto alto, ó, eu vou pular 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Essa volta aqui, ela é feita inteirinha com intervalos de 2 correntes, pulo 2 e no terceiro um ponto alto, isso aqui na parte reta, né? Então, olha, nós vamos fazer 8 intervalos iguais a esse aqui na parte reta. Essas correntes dessas voltas que são abertas aqui nesses intervalos, nós vamos fazer essas correntes aqui, olha, 1, 2, um pouquinho soltas, que é para elas ficarem do mesmo tamanho dos 2 pontos altos que nós vamos pular aqui de base. Então, repare aí, se depois que você faz as correntes, você pula aqui os dois, ó, e essas correntes ficam retas aqui em cima, que elas não comecem a repuxar para trás. Então, vamos fazer os nossos 8 intervalos. Trabalhei os 8 intervalos de 2 correntes separadas por um ponto alto, pulando sempre 2 de base, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cheguei nos 6 pontos que viram a oval. Então, na oval, nós vamos fazer 7 intervalos sem pular nenhum ponto de base. Então, eu faço 2 correntes, venho no primeiro dos 6 e trabalho um ponto alto. Então, esse aqui, ó, o primeiro espacinho, sem pular nenhum ponto. Nós vamos ficar com 7 espaços, assim, sem pular nenhum ponto. 2 correntes, sem pular nenhum, um ponto alto. Trabalhei a parte oval, como orientei. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos sem pular nenhum ponto de base. 7 espacinhos sem pular nenhum ponto de base. Se você quiser, você já pode marcar o quarto espaço aqui, ó, que nós vamos fazer um aumento aqui na próxima volta. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Depois tenho mais 1, 2, 3 do lado de cá. Se quiser marcar aí o quarto, pode marcar já que nós vamos fazer aumento nesse local aqui na próxima volta. Bom, depois de trabalhar os 7 espaços aqui sem pular nenhum ponto de base, nós vamos fazer 8 espaços com 2 correntes
pulando 2 do lado de cá, igual nós fizemos do outro lado. Então, tudo que eu fizer de um lado da parte reta, eu vou repetir idêntico do lado de cá, e tudo que eu fizer na parte oval de um lado, eu repito igualzinho do outro. Então, vamos lá. Trabalhei os 8 intervalos pulando 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho os 6 pontos altos da oval. Nesse local aqui, nós vamos fazer os 7 intervalos com 2 correntes, sem pular nenhum de base. Então, venho no primeiro dos 6. Olha, trabalhei sobre os 6 pontos da parte oval. Agora, eu faço 2 correntes e venho fechar a volta com baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Passo a agulha aqui no meio e prendo um ponto baixíssimo. Bem, então, completamos a segunda volta e nós ficamos com o total de 30 espaços de 2 correntes, contando todos os espaços, aqui os da parte reta e esses da parte oval. Então, um total de 30 espacinhos. E vamos para a terceira volta. A terceira volta é fechada de pontos altos, então, essa base, ela é feita com uma volta de pontos altos, uma volta com esses espaços de 2 correntes, uma de ponto alto, uma de espacinho. Como eu falei para vocês, no quarto espaço da parte oval dos 2 lados, nós vamos fazer um aumento. Então, se você quiser aí marcar, né, olha, 1, 2, 3, quarto espaço aqui da oval, nós vamos trabalhar 3 pontos altos nesse local dos 2 lados da oval. Bom, e as voltas de pontos altos, eu vou iniciar fazendo apenas 2 correntes para a altura do primeiro ponto alto. Então, essas 2 correntes já valem aqui um ponto alto para mim. Depois, eu vou trabalhando 2 pontos altos em cada espaço de correntes. E um ponto alto sobre cada ponto alto. 2 aqui nas correntes. E um sobre o ponto alto. Então, nós vamos assim até chegar no quarto espaço da parte oval. Vou fazer o meu e venho mostrando o aumento. Trabalhei como orientei, fiz 2 pontos altos em cada espaço de correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, ó, a partir desse espacinho, entrei na oval e fiz sobre o primeiro, o segundo, terceiro espaço, com o mesmo padrão da parte reta. Estou no quarto intervalo, onde nós vamos fazer aquele aumento. Então, nesse local, eu trabalho 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Então, quando chegarmos no próximo lado da oval, no quarto espaço da oval, nós vamos também fazer um aumento igual a esse. Então, tudo que eu fizer desse lado da oval, repito do outro lado, e tudo que eu fizer desse lado da reta, repito igual para cá. Bom, então, é só isso que muda nessa volta, esses 2 aumentos, um em cada lado da oval, todo o restante um ponto para cada de base. Então, um ponto alto sobre cada ponto alto. E 2 pontos altos em cada espaço de correntes de base. Então, trabalhando com essa orientação, no final nós teremos 92 pontos altos nessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta. Desse lado aqui da oval, olha, no quarto espaço, 1, 2, 3 e 4. No quarto espaço, eu fiz também 3 pontos altos nesse espaço. Então, aumento do lado de cá. Depois, todo o restante, um por um. E ficamos com 92 pontos altos na terceira volta. Agora, fecho com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente. Vamos para a quarta volta. Quarta volta é uma volta de intervalos de 2 correntes. Então, nós começamos sempre essas voltas dos intervalos com 5 correntes.
Trabalhei as 5 correntes sobre esse ponto, agora pulo 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Então, olha, esses pontos altos da parte reta das voltas de espacinhos, eles sempre vão ficar sobre esses pontos altos dos espaços de base. Então, eu tenho esse ponto alto em cima e esse em cima, na mesma direção. 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto, vamos fazer 8 intervalos na parte reta. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de 2 correntes pulando 2 de base. Cheguei na oval. Na oval dessa volta, nós vamos trabalhar 11 intervalos, fazendo 2 correntes e pulando apenas um ponto de base. Então, ó, pulo 1, no da frente eu já trabalho ponto alto. 2 correntes, pulo 1, no da frente, um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, um ponto alto. Vamos assim até ficar com 11 espaços pulando apenas um ponto de base. Vou fazer os 11 e venho. Eu trabalhei como orientei esse aqui, o primeiro espaço pulando 1, então fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse último ponto alto, ele ficou aqui na direção desse ponto, ó, que é o primeiro aqui dessa volta, onde eu já pulo 2. Então, aqui também vou pular 2 e vou trabalhando ponto sobre ponto desses aqui de base. E nós ficamos na quarta volta com um total de 38 espaços de 2 correntes. Pulo 2, um ponto alto. 8 espaços, pulando 2 desse lado da parte reta. Depois, mais 11 espaços, pulando apenas um, igual fizemos desse lado aqui da oval. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta, então, olha, desse lado aqui, esse primeiro espaço pulando 2, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pulando 2, e depois na oval desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui, pulando apenas um ponto. Então, olha, depois eu fiz aqui nessas 2 correntes, então, agora fecho com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Então, nós vamos agora para a volta de número 5, e a volta 5, ela vai seguir o mesmo padrão que essa volta de pontos altos aqui. Então, na parte oval, nós temos 11 espaços pulando apenas um. Então, no sexto espaço, que é o que está aqui bem no meio, né, tenho 1, 2, 3, 4, 5, depois aqui o sexto, e do lado de cá mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no sexto espaço, pulando apenas um aqui da oval, nós vamos fazer um aumento, trabalhando 3 pontos altos, igual nós fizemos aqui. E repare, ó, não tem nem como se perder, porque esse aumento que nós vamos fazer agora, ele vai ficar na mesma direção do aumento que nós fizemos aqui nessa volta de pontos altos. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos altos nesse espaço aqui, ó. Então, na mesma direção. Se você quiser, marque aí para não se perder. Então, dos dois lados da oval, a mesma coisa. Nós vamos fazer 3 pontos altos no sexto intervalo de cada lado da oval. Todo o restante, um por um. Nas voltas fechadas de pontos altos, eu faço apenas 2 correntes para valer aqui o meu primeiro ponto alto. E sigo com 2 pontos altos em cada espaço de correntes. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Dois aqui nas correntes. Um no próximo ponto alto. Então, vou fazer o meu até chegar no sexto espaço lá da oval e venho. Eu trabalhei como orientei, né? 2 em cada espaço, um sobre cada ponto alto. Esse aqui, ó, o primeiro espaço que eu pulei só um aqui na oval. Então, olha, nos 5 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, trabalhei igual a parte reta. Eu estou aqui no sexto, que é o que está bem no meio, na direção do aumento da base. Nesse, eu vou fazer um aumento também. Trabalho aqui 3 pontos altos.
3 pontos altos, do outro lado a mesma coisa. Depois, todo o restante, nós seguimos fazendo um ponto para cada de base, né? Um ponto alto sobre cada ponto alto, 2 pontos altos nos espaços de correntes. No final, nós vamos ficar com um total de 116 pontos altos. Eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei aqui o restante da volta com a orientação que passei. No sexto intervalo da oval, né? Esse aqui é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu também fiz o aumento como orientei. O restante, um por um. Fechamos agora com um baixíssimo na segunda corrente. E ficamos com 116 pontos altos. Agora, vamos para a volta 6, uma volta de intervalos. Nós vamos iniciar com 5 correntes. Vamos pular 2, 1, 2, no terceiro, um ponto alto. E na parte reta da volta 6, nós vamos fazer o total aqui no início de 9 espaços, pulando 2 de base. Então, 9 espaços. Olha, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos ficar com o total de 10 espaços pulando 2 em cada lado da parte reta. Então, desse lado aqui, ele vai ficar incompleto, só com 9 agora no início. Quando nós estivermos encerrando a volta, nós vamos fazer ainda mais um espaço pulando 2 aqui e vamos totalizar 10. E na parte oval da volta 6, nós vamos fazer 14 espaços com 2 correntes, pulando 1 no da frente, um ponto alto. Então, 14 espaços pulando apenas 1 nos 2 lados da oval aqui na volta 6. Pula 1, um ponto alto. Pula 1, um ponto alto. Vou fazer os 14 e venho. Esse, o primeiro espaço que eu pulei apenas 1, né? Aqui eu pulei 2, 1, 2, aqui comecei a pular 1. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços pulando apenas um ponto na base. Voltamos a trabalhar pulando 2 a partir desse ponto alto. Então, olha, 2 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto alto. E desse lado, como já está completo, nós vamos fazer 10 espaços pulando 2 pontos. Fiz os 10 espaços pulando 2. Olha, esse, o último espaço que eu pulei apenas um ponto. A partir daqui, comecei a pular 2 e fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços pulando 2 pontos de base. E agora, nós vamos fazer os 14 espaços pulando apenas um. 2 correntes, pulo apenas um no próximo, um ponto alto. Pula um ponto alto. Pula um ponto alto. Vou fazer os 14 e venho. Bem, então, esse o último espaço que fiz pulando 2. A partir daqui, comecei a pular só um. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pulando apenas um. Restou aqui de base só 2 pontos altos. Agora, eu faço um intervalo pulando esses 2. 2 correntes. Fecho com um baixíssimo na terceira corrente. Ficamos com 48 espaços de 2 correntes nessa volta, contando todos os espaços da oval e da parte reta. Então, 48 espaços. Agora, nós vamos para a volta 7, que é fechada de pontos altos. E a volta 7 é mais fácil ainda de fazer. Por quê? Porque não tem aumento na parte oval. Vai ser a volta inteira
um ponto para cada de base. Então, sempre vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada um dos intervalos de 2 correntes. Na volta inteirinha, a mesma coisa. Começo com as 2 correntes, que vale aqui o primeiro ponto alto, depois é seguir com 2 pontos altos em cada espaço, um sobre cada ponto alto. No final, nós vamos totalizar 144 pontos altos na volta. Então, vou fazer minha volta inteira seguindo essa orientação. Olha, mais uma vez aqui. 2 pontos altos em cada espaço, um ponto alto sobre cada ponto alto. Só isso. No final, 144 pontos altos. Vou fazer a volta com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 7, como orientei, fazendo um ponto para cada ponto de base. Na volta toda, não fiz nenhum aumento e fiquei com o total de 144 pontos altos. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fizemos para iniciar. Bem, então aqui nós completamos a volta 7 e agora a videoaula, a partir da volta 8, ela será trabalhada com essa cor aqui de barbante. Olha, é a mesma base que eu aproveitei, né, o vídeo da base que eu postei outro dia, porque é igualzinho, né, seria repetição, eu teria que gravar de novo a mesma coisa. Então, só vai mudar mesmo a cor daqui por diante, porque essa peça é idêntica a essa aqui. Então, vamos lá. Depois de fechar aqui na segunda corrente com o ponto baixíssimo, nós vamos iniciar agora a volta 8, trabalhando 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular 2 pontos de base e no terceiro trabalhar um ponto alto. Então, a volta 8, ela é feita com os intervalos de 2 correntes, um ponto alto. E eu vou seguir aqui no início, trabalhando as 2 correntes, pulando 2 pontos de base no terceiro, um ponto alto, até fazer 9 intervalos, pulando 2 pontos aqui de base. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui eu trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, pulando 2 pontos de base. E estamos aqui agora para trabalhar a oval. Na oval da volta 8, nós vamos fazendo 2 correntes, pulando apenas um, no da frente um ponto alto, 2 correntes, pula apenas um, no da frente um ponto alto, até ficar com o total de 21 intervalos, pulando apenas um ponto aqui de base. Então, 2 correntes, pula um ponto alto, até 21 intervalos. Eu vou fazer os 21 e venho. Eu trabalhei como orientei, esse daqui foi o último espaço pulando 2 pontos de base, e a partir daqui comecei a pular apenas um e fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 espaços pulando apenas um ponto de base. E agora, nós vamos voltar a pular 2 pontos. Então, olha, 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto. Desse lado aqui, como já está completo, nós vamos fazer 10 espaços pulando 2 pontos. 1, 2, no terceiro um ponto alto. Então, vou fazer aqui os 10 espaços de 2 correntes pulando 2 e venho. Trabalhei a parte reta desse lado. Esse daqui, olha, foi o último espaço que eu fiz pulando apenas um. A partir daqui, eu comecei a pular 2 pontos altos. Então, ali fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços pulando 2 pontos.
E vamos trabalhar a parte oval desse lado com 21 espaços, pulando apenas um. Então, olha, 2 correntes, pulo só um, no da frente um ponto alto. 2 correntes, pulo apenas um, no da frente um ponto alto. Vamos assim até ficar com os 21 intervalos, pulando apenas um. Então, vou fazer os meus e venho. Trabalhei aqui o segundo lado da oval, né? Esse daqui foi o último espaço que eu pulei 2 pontos. A partir daqui, comecei a pular só um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 espaços, pulando apenas um ponto de base. Aqui, para completar a volta, eu faço 2 correntes, sobra só 2 pontos aqui para eu encontrar o início, pulo esses 2 e fecho com baixíssimo na terceira corrente. Então, com esse último espaço aqui, pulando 2 que eu acabei de fazer, eu fiquei com 10 espaços, pulando 2 desse lado aqui também. Então, 10 aqui e 10 do lado de cá, pulando 2. E 21 em cada lado da oval. Então, dá um total de 62 espaços de 2 correntes aqui na volta toda. Então, tenho 62 intervalos aqui de 2 correntes. Bem, e agora nós vamos para a volta de número 9. A volta 9 é fechada de pontos altos. Nós vamos fazer 168 pontos altos na volta de número 9. E, a partir dessa volta, se nós quisermos continuar trabalhando com esse padrão, de fazer, né, uma volta de pontos altos e uma de espacinhos, nós temos que começar a fazer diminuições aqui na parte oval, para que não comece a embabadar, para que continue assim retinha a nossa peça. Então, para que eu fique com 168 pontos altos na volta, eu preciso fazer 9 diminuições em cada um dos lados da parte oval. Então, vamos lá fazer aqui as nossas marcas. Marque o seu também. Se você não tiver o marcador, pegue um pedacinho de fio de outra cor e marque nos locais que eu vou indicar aqui. Então, olha, esse aqui foi o local onde eu acabei de fechar a volta. Logo à frente, eu tenho esse espacinho. Então, eu vou contar aqui nos espaços. Vou contar 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Aí, eu faço uma marca no ponto alto que eu tenho logo à frente do espaço de número 12, contando aqui a partir do local onde eu fechei. Então, olha, marquei. Esse ponto alto logo após o espaço de número 12. Depois, olha, nós vamos marcando assim, eu pulo um ponto alto, no da frente eu faço outra marca. E vamos seguindo essa repetição até ficar com 9 pontos marcados. Então, olha, marquei esse, pulo um, marco da frente, pulo um, o da frente, pulo um, marco da frente, pulo um, marco o próximo, pulo um, o próximo, marco o próximo, pulo um, marco, e pulo um, e marco aqui o próximo. Então, olha, eu fiz 9 marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, marque aí a sua peça também. Aqui, nós já marcamos a primeira metade. Depois que eu chegar aqui, eu vou marcar com vocês o segundo lado. Bem, então, vamos lá. Para iniciar, eu vou fazer 2 correntes, né, que vão valer aqui o primeiro ponto alto dessa volta, está aqui sobre o local onde eu fechei a volta, e vou fazendo 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntes, e um ponto alto sobre cada ponto alto, até eu encontrar a primeira marca. Então, eu vou trabalhar até esse espaço de 2 correntes aqui, fazer 2 pontos altos antes desse ponto aqui. Aí, eu venho mostrando para vocês como nós vamos trabalhar as diminuições. Trabalhei como orientei, um ponto alto para cada ponto de base.
até trabalhar 2 pontos altos nesse espaço logo antes do primeiro ponto alto marcado. Então, olha, todos os pontos que nós marcamos, os 9 pontos que nós marcamos, nós não vamos trabalhar sobre eles. Toda vez que eu encontrar a marca, eu vou pular esse ponto marcado e venho direto aqui desse espaço para o próximo e trabalho 2 pontos altos. Depois no ponto alto e 2 no próximo espaço. Então, olha, aqui na parte oval, nós vamos fazer 5 pontos altos e uma diminuição. Então, olha, fiz a diminuição aqui, depois trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, agora o próximo ponto tá marcado, então vou pular. Venho direto aqui para o próximo espaço e trabalho mais 5 pontos altos. 2 nas correntes, 1 no ponto alto e mais 2 no próximo espaço de correntes. De novo aqui, olha, entre uma diminuição e a próxima que eu vou fazer, fiz 5 pontos altos. Pulo o ponto marcado e repito os 5 pontos altos. 2 nas correntes, 1 no ponto alto. E mais 2 nas próximas correntes. E tenho o próximo ponto marcado. Pulo, venho direto no próximo espaço e repito os 5 pontos altos. No próximo ponto marcado, eu pulo, venho direto para o próximo espaço. Então, olha, nós vamos trabalhar assim, aqui na parte oval, vamos ficar com 9 pontos sem trabalhar, todos esses que nós marcamos. Eu vou completar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei como orientei, a cada 5 pontos eu fiz uma diminuição nesses pontos que estavam aqui marcados. E aqui eu cheguei no último ponto marcado, então eu vou laçar, vir direto para o próximo espaço e trabalhar 2 pontos altos. Eu vou tirar aqui as marcas para que a gente possa marcar a segunda metade. Bem, então vamos lá, vamos marcar aqui a segunda metade. Desse lado aqui, olha, da parte reta, como ele já está completo, nós vamos contar o total de 15 intervalos para fazer do lado de cá a primeira marca. Então, olha, esse aqui foi o último ponto alto que eu pulei na parte oval. Então, eu venho para o espacinho que eu tenho aqui logo à frente desse último ponto que eu pulei, e a partir dele eu começo a contar 15 espaços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espaços. Depois do espaço 15, eu marquei aqui o ponto alto logo à frente. E a partir desse ponto alto, eu comecei a fazer as 9 marcações, igual eu fiz do lado de lá, né? Eu marquei um ponto, pulei um e marquei o seguinte. Pulei um, marquei o próximo. Pulei um, marquei o próximo e fui assim até 9 pontos marcados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesses 9 pontos da oval do lado de cá, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que fizemos desse lado aqui, né? Pulando todos esses pontos que foram marcados. Então, sobre eles eu não trabalho. Faço 2 no espaço, no seguinte eu já trabalho 2 pontos altos e faço, né, aquele total de 5 pontos até o próximo ponto que eu não vou trabalhar aqui. Bom, então, todo o restante aqui nesses 15 espaços da parte reta, nós vamos fazer 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. 2 nas correntes. E um sobre o ponto alto. E vamos assim até encontrar o primeiro ponto que marcamos na parte oval.
Chegando lá, nós começamos a trabalhar com a mesma orientação que eu passei na parte oval do lado de cá. Bom, então, trabalhando com esse padrão, no final nós teremos 168 pontos altos aqui nessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Olha, eu trabalhei aqui todo o restante da volta 9, como orientei, né? Em 15 espaços aqui depois da minha última diminuição, eu trabalhei fazendo um ponto para cada ponto de base, 2 nos espaços de 2 correntes e 1 sobre cada ponto alto, até encontrar o ponto marcado logo após o intervalo de número 15 desse lado aqui. E nos 9 pontos que eu marquei desse lado, eu não trabalhei sobre nenhum deles, então fiz 9 diminuições desse lado aqui também. Então, olha, quando eu completei a diminuição de número 9, ainda restavam 3 espacinhos aqui para eu encontrar o início da volta. Então, nesses últimos 3 espacinhos, olha, eu trabalhei normal. Olha, aqui a última diminuição, a diminuição de número 9, né? Depois, o restante aqui eu fiz, olha, 2 pontos em cada espaço e 1 ponto alto sobre cada ponto alto. 2 no espaço, 1 no ponto alto e mais 2 nesse último espaço aqui. Agora, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fizemos para iniciar. E fiquei com um total de 168 pontos altos aqui nessa volta. Agora, vamos para a volta de número 10, que é uma volta de intervalos. Então, eu vou começar trabalhando o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 de base, 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto alto. Então, aqui na volta 10, no início, nós vamos trabalhar 10 intervalos pulando 2. Então, vou fazer os 10 intervalos pulando 2 pontos de base e venho. Trabalhei como orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços pulando sempre aqui 2 pontos de base e estou na parte oval. A parte oval da volta 10, nós vamos trabalhar com 24 espaços pulando apenas um ponto de base. Então, olha, faço as 2 correntes, pulo só um no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo um no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto alto. Vamos assim até ficar com 24 intervalos pulando apenas um ponto. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei a parte oval, vou conferir aqui com você. Então, olha, o último espaço que eu fiz pulando 2, a partir daqui comecei a pular apenas um ponto. E fiquei aqui com 24 espaços pulando 1. Vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 espaços pulando apenas um ponto de base. Agora, vamos trabalhar a parte reta desse lado. Essa parte já está completa, então, aqui desse lado, nós vamos fazer o total de 12 espaços pulando 2. Olha, 2 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto alto. Então, contando, a partir desse aqui, nós vamos fazer 12 espaços pulando 2. 2 correntes, pula 2 e um ponto alto. Eu vou fazer os 12 espaços e venho. Olha, trabalhei a parte reta, olha, esse aqui foi o último espaço que eu pulei apenas um. A partir daqui, eu comecei a pular 2 pontos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços pulando 2 pontos de base. Estamos na parte oval do lado de cá. Aqui, de novo, nós vamos fazer 24 intervalos pulando apenas um. 2 correntes,
pulo apenas um no da frente, um ponto alto. Então, contando a partir desse aqui, vamos para 24 espaços com 2 correntes, pula um no da frente, um ponto alto. Vou fazer os 24 e venho para a gente continuar. Trabalhei a parte oval no segundo lado. Esse aqui, o último espaço que eu pulei 2 pontos, a partir daqui comecei a pular apenas um. E fiz 24 do lado de cá também, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Restou 2 espacinhos para eu trabalhar aqui no final. Esses 2 espaços eu vou pular 2 pontos de base. Então, olha, 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo esses últimos 2 e venho fechar com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Então, olha, juntando esses últimos 2 espaços que eu pulei 2 aqui no final com os 10 que eu fiz no início, eu fiquei com 12 espaços pulando 2 pontos desse lado também da parte reta. Então, 12 espaços pulando 2 em cada lado da parte reta e 24 espaços pulando apenas um em cada lado da oval. Isso dá um total de 72 espaços na volta. Então, eu tenho 72 espacinhos de 2 correntes. Completamos a volta 10, agora vamos para a volta 11. A volta 11 é fechada só de pontos altos e nós vamos fazer também diminuições aqui nas partes ovais. Só que nós vamos fazer menos diminuições, nós vamos fazer apenas 6 diminuições em cada lado. Então, vou marcar com você os locais das diminuições. Olha, a partir desse espaço que eu tenho aqui, logo depois do local onde eu fechei, eu vou contar 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Aí, eu pego o marcador e marco o ponto alto que eu tenho logo à frente. Então, olha, marquei esse ponto, agora eu vou pular 3 pontos altos, 1, 2, 3, e no quarto eu faço outra marca. Então, nesses pontos que eu estou marcando, eu vou trabalhar igualzinho eu fiz aqui nessa volta das diminuições embaixo, onde eu não trabalhei sobre os pontos altos marcados. Aqui é a mesma coisa, não trabalho em cima dos pontos que estou marcando. Bom, então, olha, aqui será este padrão das marcações. Nós fazemos a marca, pulamos 1, 2, 3 e no quarto, 1, 2, 3, pula. No quarto, 1, 2, 3, pula. No quarto, 1, 2, 3, pula. E no quarto, até ficar com 6 marcas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, então, nós começamos subindo 2 correntes que valem o primeiro ponto alto. 2 pontos altos em cada espaço de correntes. Um ponto alto sobre cada ponto alto. 2 nas correntes. E 1 no ponto alto. Vamos assim até encontrar o primeiro ponto marcado. Então, eu vou fazer o meu até encontrar a primeira marca e venho. Olha, eu trabalhei como orientei um ponto para cada ponto de base até encontrar o primeiro ponto marcado. Então, olha, todas as vezes que encontrar o ponto marcado, nós não trabalhamos sobre ele, pulamos e vamos vir direto aqui para o próximo espaço e vamos trabalhando 2 pontos altos em cada espaço e um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar o próximo ponto marcado. Então, olha, trabalhei um ponto para cada de base desde que eu pulei aqui esse aqui, né? Então, nessa volta, entre uma diminuição e outra, nós vamos ficar com 11 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora eu faço a próxima diminuição aqui nesse ponto marcado. Então,
direto desse espaço, eu venho para o espaço da frente, pulando, né, esse ponto marcado, e faço 11 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, olha aqui, 2 pontos altos em cada espaço de correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto, até ficar com 11, e aí nós pulamos o próximo ponto aqui marcado. Então, eu vou trabalhar a minha parte oval até eu fazer as 6 diminuições e venho para a gente continuar. Trabalhei a parte oval como orientei. Então, olha, nos 6 locais onde eu marquei, eu não trabalhei ponto alto em todos os pontos que estavam aqui marcados. Então, fiz 6 diminuições. E depois aqui, olha, da minha última marca, eu pulei, né, esse ponto marcado e já trabalhei 2 pontos altos nesse intervalo aqui logo à frente. Agora, eu vou fazer aqui as marcas do segundo lado da parte oval. Bem, então, vamos lá. Olha, eu fiz aqui, né, a última diminuição e eu vou começar a contar desse lado aqui, nesse espaço de 2 correntes que eu tenho logo depois da minha última diminuição. Então, olha, eu vou contar 16 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Logo depois do intervalo de número 16, eu marco esse ponto alto. E aqui desse lado, eu vou distribuir as diminuições do mesmo jeito que fiz do lado de lá. Então, olha, a primeira diminuição nesse ponto, aí eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, vou fazer outra marca. 1, 2, 3, no quarto ponto, outra marca. 1, 2, 3, no quarto ponto, mais uma marquinha. 1, 2, 3, no quarto ponto, uma marca. E 1, 2, 3, e no quarto ponto, uma marquinha. Então, de novo, aqui eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas. Então, nós vamos fazer 6 diminuições desse lado aqui também, naqueles pontos que estão lá marcados. Agora, essa parte aqui, desde esse espaço até nesse aqui, que são 16, né, espacinhos que nós contamos, nós vamos trabalhando ponto sobre ponto. Então, olha, 2 pontos altos no espaço das correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. 2 nas correntes, um sobre o ponto alto. Quando nós encontrarmos, então, o ponto marcado, nós vamos trabalhar 2 pontos altos nesse espaço, pular o ponto marcado e vir direto para esse próximo espaço. E, como do outro lado, lá da oval, fica 11 pontos altos aqui entre uma diminuição e outra. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta como orientei, né? Vim fazendo um ponto para cada de base, até encontrar a primeira marca, e a partir daqui, olha, eu comecei a fazer as diminuições. Não trabalhei sobre os 6 pontos que eu marquei aqui junto com você. Depois da 6ª diminuição, ainda tinha 1, 2, 3, 4 intervalos para eu trabalhar até encontrar aqui o início da volta. Nesse finalzinho, olha, depois da 6ª diminuição, eu fiz ponto sobre ponto, 2 pontos altos em cada intervalo e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, olha, trabalhando com essa orientação, eu fiquei aqui com um total de 204 pontos altos nessa volta. Bem, então, depois de fazer esses 204 pontos, nós fechamos a volta com um baixíssimo, pegando pela segunda corrente que fizemos para iniciar. E completamos a volta de número 11, agora vamos para a volta 12. Então, a volta 12, eu vou começar caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Então, eu fechei aqui, caminho com baixíssimo
para o ponto logo à frente. Eu vou começar subindo 2 correntes que vão valer um ponto alto e vou seguir aqui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base até completar aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, olha, fiz um ponto para cada de base, trabalhei aqui, olha, contando a partir das correntes que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu faço uma corrente apenas, pulo só um ponto alto e, a partir do próximo, eu vou trabalhar mais 7 pontos altos. Olha, trabalhei mais 7 pontos altos, agora faço uma corrente, pulo um e mais 7 pontos altos. Então, olha, nós vamos com essa orientação até ficar com 3 intervalos aqui pulando um. Então, aqui já fiz 1, 2 intervalos, sigo até ficar com 3 intervalos pulando um. Olha, eu trabalhei como orientei, e aqui eu fiz, né, 3 espacinhos pulando um ponto de base, né, ó, 1, 2, 3. Depois do terceiro espaço, eu já trabalhei aqui mais 7 pontos altos, e a partir daqui, por 10 vezes, nós vamos fazer assim, olha. Faço 7 pontos altos, faço uma corrente e eu não vou pular nenhum ponto. Então, olha, trabalhei nesse, agora eu já venho aqui para o da frente sem pular nenhum e trabalho mais 7 pontos altos. Então, olha, nós vamos fazer 10 intervalos sem pular nenhum ponto de base aqui na oval. Então, esse aqui é o primeiro, né? Aí, eu fiz mais 7 pontos altos, agora eu faço uma corrente, não pulo nenhum, ó, venho nesse ponto logo à frente desse aqui. E trabalho mais 7 pontos altos. Não, fiz 7 pontos altos, agora faço uma corrente, não pulo nenhum ponto, ó. Um na sequência do outro aqui, esses grupos, sem pular nenhum de base. A única separação que vai ter aqui entre esses grupos da oval é a corrente que a gente faz entre 7 pontos altos e outro, olha. Então, nós vamos ficar com 10 intervalinhos assim, sem pular nenhum. Eu vou fazer aqui os 10 e venho. Trabalhei a parte oval como orientei. Assim que você completa a parte oval, dá a impressão que vai sobrar aqui um pouquinho de pontos, mas não vai não. Vocês vão ver que na próxima volta isso aqui já fica certinho. Eu vou conferir aqui com você, então, olha, esse aqui é o terceiro espaço que eu fiz pulando um ponto de base. Depois, trabalhei 7 pontos altos e, a partir daqui, comecei a fazer os intervalos sem pular nenhum. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 intervalos sem pular nenhum ponto de base. Então, 10 intervalos sem pular nenhum desse lado da oval, e do lado de cá, nós também vamos fazer 10 intervalos depois sem pular nenhum. Depois do 10º intervalo, eu trabalhei aqui 7 pontos altos, e agora nós vamos aqui para a parte reta. Desse lado, como já está completo, nós vamos fazer 4 espacinhos de uma corrente pulando um. Então, pulo um e trabalho 7 pontos altos. Então, olha, fiz 7 pontos altos, agora uma corrente, pulo um e, a partir do próximo, mais 7 pontos altos.
7 pontos altos, uma corrente, pulo um mais 7 pontos altos. Sete pontos altos, uma corrente, pulo um mais 7 pontos altos. Então, olha, desse lado eu fiz 4 espacinhos pulando um, né? Esse aqui foi o último que eu não pulei. E a partir daqui, olha, 1, 2, 3, 4 espaços pulando um, depois mais 7 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar a parte oval desse lado, fazendo aqueles 10 intervalos de uma corrente sem pular nenhum de base. 7 pontos altos, agora uma corrente, não pulo nenhum e começo mais 7 pontos altos. Então, nós vamos assim até o final da volta. Nós teremos no final 10 espaços sem pular nenhum e vai sobrar um único ponto antes de encontrar o início que nós vamos pular e vamos ficar do lado de lá com 4 espaços pulando um, igual nós ficamos desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Bem, olha, eu completei aqui a volta como orientei, né? Esse aqui é o meu quarto espaço pulando um. A partir daqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços sem pular nenhum ponto de base. Depois, eu ainda trabalhei mais 7 pontos altos. E aqui no final, como eu havia dito, olha, restou apenas esse ponto aqui, que agora eu faço aqui uma corrente, pulo esse ponto e venho fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Bem, eu fiquei, olha, com um total de 28 grupos de 7 pontos altos e 28 espaços de uma corrente, contando aqui todos os espaços de uma corrente da volta. E agora, então, nós vamos para a volta de número 13. Eu vou começar fazendo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Então, olha, nas 3 primeiras correntes valem um ponto alto e a quarta é um espacinho de separação. Agora, eu vou laçar, vou pular esse ponto aqui logo à frente e a partir do próximo, eu trabalho 3 pontos altos fazendo um ponto em cada ponto de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula esse ponto, vem aqui no último do 7 e faz um ponto alto. Depois, faz uma corrente, pula essa corrente, vem aqui no primeiro ponto do próximo grupo, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto e a partir desses 3 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Não vai ter alteração, na parte oval é tudo igual. Então, são 3 pontos altos sobre o 7, aí eu faço uma corrente, pulo um, venho aqui no último do 7, faço um ponto alto. Faço uma corrente. Pulo a corrente, venho no próximo ponto alto, que é o primeiro do próximo grupo aqui, né, do 7. Depois, eu faço mais uma corrente, pulo um e 3 pontos altos. Aproximar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, olha, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto do grupo de 7. Vamos fazer uma corrente, pular um. E aqui nos 3 pontos que estão no meio do grupo, nós fazemos 3 pontos altos, trabalhando um ponto em cada ponto. Depois, faço uma corrente, pulo o penúltimo ponto e trabalho um ponto alto aqui sobre o último. Faço uma corrente, pulo essa corrente de separação, venho aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, 3 pontos altos. E nós vamos com essa repetição
pela volta toda. É igualzinho a parte reta e a parte oval aqui nessa volta, não vai ter alteração. Então, olha, vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Depois dos 3 pontos altos, nós sempre fazemos uma corrente, pulamos um e vem aqui no último, faz um ponto alto. Uma corrente, pulo a corrente, venho no primeiro do próximo grupo aqui do 7, ó, e faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um e trabalho 3 pontos altos. Então, vai ser sempre essa repetição. Nós vamos ficar com 3 pontos altos em cima de cada grupo e separando 3 pontos altos de outro, nós vamos ficar com 3 intervalinhos de uma corrente e 2 pontos altos aqui, ó. Então, isso pela volta todinha. Então, eu vou completar o restante da minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Olha, trabalhei toda a minha volta seguindo a orientação que passei. 3 pontos altos em cima de cada grupo de 7 pontos e 3 espacinhos de uma corrente separados aqui por 2 pontos altos. Então, a volta inteira foi a mesma coisa. Aqui no final, olha, eu fiz os 3 pontos altos em cima do 7, uma corrente, pulei um, no último ponto trabalhei um ponto alto, fiz uma corrente e logo à frente aqui eu tenho as 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, eu venho fechar com um baixíssimo, pegando na terceira corrente. Então, nós completamos a volta de número 13 e agora vamos para a volta 14. Então, olha, a parte reta aqui da volta 14, até no local onde a gente começa a trabalhar sem pular nenhum aqui nessa volta, olha. Então, olha, sobre 1, 2, 3 e 4 aqui, quando a gente estiver encerrando, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto do que a gente fez na volta de base. Então, olha, eu vou começar também subindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. As 3 primeiras, um ponto alto, a quarta, espacinho de separação. Agora, eu faço 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Fez os 3, faz uma corrente, pula a corrente, um ponto alto no ponto alto, uma corrente, ponto alto no ponto alto, uma corrente, pula a corrente e venho fazer 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Então, olha, aqui na parte reta é ponto sobre ponto. Trabalhei como orientei, fiz ponto sobre ponto aqui na parte reta. E olha, para a gente se orientar, eu vou contar esses intervalinhos aqui de uma corrente que a gente fez entre os grupos de 3 pontos altos. Então, eu trabalhei ponto sobre ponto nesse primeiro, no segundo e no terceiro. Eu vou contar esses intervalos porque é aqui que vai ter alteração na parte oval. Por 10 vezes eu vou fazer uma corrente, um ponto alto. E nesse espacinho aqui do meio, eu vou fazer 2 correntes, depois um ponto alto e uma corrente. Então, é isso que vai mudar aqui na parte oval. 10 vezes nós vamos trabalhar assim. Então, vamos lá, ó. Faço uma corrente, um ponto alto aqui em cima do ponto alto. E no segundo intervalinho, que é o do meio, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. Então, olha, 2 correntes aqui no meio, agora faço só uma corrente. E venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Então, aqui sobre os 3 pontos altos nunca vai mudar. Nós sempre vamos fazer ponto sobre ponto. A única diferença que vai ter aqui na oval é que por 10 vezes nós vamos trabalhar 2 correntes nesse espaço aqui do meio. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente,
um ponto alto sobre o ponto alto. E agora duas correntes, uma, duas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente apenas, e venho fazer 3 pontos altos. Então, por 10 vezes, nós vamos trabalhar essas duas correntes aqui, bem na direção onde nós não pulamos nenhum ponto de base nessa volta do grupo de 7 pontos altos. Então, sempre na mesma direção onde a gente nunca pulou ponto aqui. Então, eu vou fazer as 10 vezes essas duas correntes aqui e venho conferindo junto com você. Bem, eu trabalhei a parte oval como orientei. Esse aqui, olha, foi o primeiro espaço que eu trabalhei duas correntes aqui nesse espacinho do meio desses 3. Então, olha, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vezes duas correntes nesse espacinho aqui do meio. E cheguei na parte reta do lado de cá. Desse lado, nós vamos trabalhar nesses 4 locais aqui, olha, desses intervalinhos, 1, 2, 3 e 4, fazendo ponto sobre ponto, então não tem alteração. Numa corrente, ponto alto no ponto alto. Uma corrente, ponto alto no ponto alto. Uma corrente, 3 pontos altos. Então, ó, nessa aqui foi a última vez que eu trabalhei duas correntes nesse espacinho aqui do meio. Depois, aqui na parte reta, olha, eu fiz uma, duas, três, 4 vezes aqui nesses espacinhos, ponto sobre ponto. Então, ó, uma corrente, uma corrente, uma corrente. E aqui nós chegamos para trabalhar a parte oval do lado de cá. No mesmo local aqui, olha, nessa volta de 7 pontos altos, que eu comecei a não pular nenhum ponto de base entre um grupo de 7 pontos e outro. Então, de novo aqui, desse lado da oval, nós vamos fazer igual fizemos do outro lado. Olha, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes nesse espaço aqui do meio, uma, duas. Ponto alto no ponto alto. E uma corrente, 3 pontos altos. Então, por 10 vezes, nós vamos trabalhar desse lado de cá, fazendo essas duas correntes aqui nesse espacinho do meio. Então, eu vou trabalhar a minha parte oval com essa orientação e venho mostrando para vocês como ficou. Trabalhei a parte oval como orientei e aqui eu fiz, olha, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes duas correntes nesse espacinho aqui do meio. Sobrou aqui no final só o último intervalinho para eu completar aqui a volta. E esse é o trabalho ponto sobre ponto. E nós vamos ficar com 4 locais aqui também, ponto sobre ponto desse lado da parte reta. Então, olha, uma corrente, ponto alto. Uma corrente apenas e venho fechar com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou laçar mais uma vez e vou cortar esse fio. Bem, eu cortei a linha e agora nós vamos para a volta de número 15 trabalhar com o barbante na cor natural. E na volta de número 15 nós vamos fazer
o ponto folha. Eu trabalho um pouco diferente esse ponto, eu desenvolvi um jeito de trabalhar que ficou mais fácil para eu trabalhar. Quem já viu o vídeo que eu postei mostrando como eu faço, então já vai estar mais familiarizado. Bem, então, olha, cortei o barbante nesse lugar, eu vou voltar aqui atrás nesse grupinho de 3 pontos que eu tenho logo atrás do local que onde eu fechei. E no primeiro ponto alto, eu vou prender a linha. E vou fazer 3 pontos baixos sobre os 3 pontos altos. Então, em todos os grupos de 3 pontos altos que nós temos de base, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Aqui eu viro ponta, busco o fio e faço 2 correntes que valem o primeiro ponto baixo. E venho com um ponto baixo no ponto à frente, mais um no ponto seguinte. Então, olha, 3 pontos baixos. Agora, nós vamos para o ponto folha. Então, o ponto folha, eu trabalho usando esses seguintes locais, olha. Eu tenho aqui esses intervalinhos de uma corrente. Então, primeiro eu venho trabalhar nesse, depois no de baixo, em seguida eu venho para esse aqui, tá sozinho aqui no meio, depois eu subo usando esses dois aqui. Então, sempre assim, para fazer o ponto folha. E aqui na parte reta, para eu sair dos 3 pontos baixos e ir trabalhar o ponto folha, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, eu vou laçar e venho, então, no primeiro espaço, e aqui eu busco uma laçada e levanto ela mais ou menos na altura de um ponto alto. Todas as outras laçadas que eu fizer, elas vão ter que subir até a altura dessa primeira laçada que eu faço aqui, olha. Então, olha, fiz a primeira laçada, agora eu vou laçar de novo e voltar aqui no mesmo lugar e puxar de novo para cima, ó, na mesma altura. Em seguida, eu vou laçar a linha e vou tirar essas 2 laçadas aqui, olha, que eu fiz agora nesse lugar. Essa daqui que já estava na minha agulha permanece. Então, olha, tiro essas e agora eu fico com 2 laçadas na minha agulha. Agora, eu vou laçar e vir trabalhar nesse aqui logo abaixo. Então, olha, laço o fio, venho com a agulha aqui, nesse próximo espacinho abaixo, e levo essa laçada lá em cima, na mesma altura da primeira que eu fiz aqui. Laço mais uma vez e volto no mesmo lugar. E levo lá em cima o fio. Agora, eu vou laçar e vou tirar essas laçadas que eu fiz naquele intervalinho aqui, ó. Essas 2 que já estavam aqui na minha agulha vão permanecer. Então, olha, tiro só as laçadas que eu fiz nesse espacinho aqui. E eu fico com 3 fios agora na minha agulha. Vou laçar e venho trabalhar nesse espaço aqui embaixo. Então, vou com a agulha aqui e busco esse fio lá em cima, ó, na altura desses 2. Laço de novo e pego outro fio e levo lá em cima. Então, vocês estão reparando que são 2 laçadas em cada um dos espacinhos. E agora, depois dessas 2 laçadas, eu vou laçar o fio na agulha e vou tirar essas laçadas que eu fiz agora lá embaixo. E fico com 4 fios na minha agulha. Laço e agora eu venho para esse próximo espaço aqui e levanto a linha lá em cima, na mesma altura dos outras, laço de novo e busco mais uma linha. E agora eu vou laçar e tirar essas laçadas que eu fiz por último nesse espacinho. E fico, por enquanto, com 5 fios na minha agulha. Agora, eu vou laçar de novo e venho fazer 2 laçadas nesse último espacinho aqui. Esse espacinho, ó, normalmente ele vai repuxar ali pra dentro, então, você abre assim um pouquinho para poder vir trabalhar aqui. Então, olha, levanto na mesma altura, laço, volto aqui e levanto de novo lá na mesma altura. Agora, eu tiro só as laçadas desses 2 que eu fiz aqui nesse último espaço. E fiquei com um total de 6 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou laçar e vou tirar
todas as laçadas de uma única vez. E vou fazer aqui um baixíssimo para fechar em cima. Então, é dessa maneira que eu trabalho o meu ponto folha. Fechou aqui em cima, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Isso aqui, essas 3 correntes na parte reta, tá? Na parte oval, vou fazer 4 correntes depois dos pontos baixos e vir trabalhar o ponto folha. Completou o ponto folha, daí eu vou fazer 4 correntes, isso lá na oval. Então, ó, depois que eu fiz essas 3 correntes aqui na parte reta, eu faço 3 pontos baixos sobre os 3 pontos altos que eu tenho de base. Então, esse é o padrão que nós vamos aqui pela parte reta. Vamos de novo. Olha, 3 correntes, 1, 2, 3. Laça. Agora, aquele esquema, ó. Primeiro aqui, depois aqui, aqui embaixo e subo nesses 2 aqui. Então, olha, lacei. Busco a linha, levanto na altura de um ponto alto, laço de novo, volto aqui. Agora, eu tiro essas 2 laçadas que eu fiz nesse espaço. Laço, venho no de baixo. Levanto na mesma altura, laço. Segunda vez, ó, levanto na mesma altura e agora tiro essas laçadas que eu fiz naquele espaço. Laço, venho nesse aqui embaixo, que é bem no meio, levanto lá em cima, laço de novo e a segunda vez, levanto lá em cima. Agora, eu tiro essas laçadas que eu fiz nesse espaço aqui embaixo. Laço. Agora, vamos subir aqui por esses 2. Então, venho no de baixo, levanto, busco aqui, faço uma laçada e busco outra linha, levanto lá em cima, tiro só essas laçadas que eu fiz naquele espacinho. Laço, e agora, ó, o último tá sempre assim dobradinho. Estende aqui, ó. E agora, faz 2 laçadas aqui, olha. Uma, levanta lá em cima, laça, volta aqui, levanta lá em cima. E agora, tira essas 2 laçadas que já fizemos no último espacinho. E sempre nós vamos ficar aqui no final com 6 laçadas na agulha. 3, 4, 5 e 6, ó. Agora, nós vamos tirar essas 6 laçadas de uma única vez. Laço, puxo tudo de uma vez. E aqui, faço um baixíssimo e fecho em cima. E agora, 1, 2, 3 correntes. E 3 pontos baixos sobre esses 3 pontos altos. Bem, gente, então, olha, nós vamos fazer 4 pontos folhas aqui na parte reta, a partir do local ali que nós prendemos o fio. Então, olha, esse e esse, até eu chegar no primeiro intervalinho onde eu fiz aquelas 2 correntes aqui no meio. Nós fizemos 10 espacinhos na parte oval, né, com essas 2 correntes no meio. Então, eu vou fazer o meu até encontrar esse primeiro espaço de 2 correntes e venho. São 4 pontos folhas, olha, 1, 2, 3 e 4 até eu chegar aqui. Então, vou fazer o meu até ali e venho. Olha, eu trabalhei os 4 pontos folhas aqui da parte reta. Depois do 4º ponto, eu fiz aqueles 3 pontos baixos e logo à frente eu tenho o primeiro espacinho, onde eu fiz 2 correntes aqui no meio. Então, nós temos 10 vezes esses espacinhos de 2 correntes, virando aqui toda a nossa parte oval. Então, nos 10 locais, por 10 vezes, nós vamos fazer 4 correntes, depois dos 3 pontos baixos e vir trabalhar o ponto folha. E depois que completar o folha, nós vamos fazer 4 correntes para vir trabalhar os 3 pontos baixos. Então, vamos lá. É só isso que vai mudar. O ponto folha nunca muda aqui nessa volta, é só a quantidade de correntes aqui na parte oval. Então, olha, 1, 2, 3, 4 correntes. Laça, vem aqui fazer o ponto folha. Então, no primeiro espacinho, levanto na altura do ponto alto, laço, volto aqui mais uma vez. Tiro essas laçadas que eu fiz agora nesse espacinho. Laço, venho no espaço abaixo. Laço uma vez, 2 vezes. Tiro essas laçadas que eu fiz aqui agora. Laço
venho aqui naquele do meio lá embaixo, levanto lá em cima, laço de novo, pela segunda vez, e tiro essas duas laçadas. Laço, venho nesse próximo, levanto, laço, busco mais uma vez, e agora tiro essas duas laçadas. Laço, e venho no último, que sempre vai estar aqui repuxado, então a gente abre um pouquinho para trabalhar. Levanto na altura dos outros pontos, laço mais uma vez e puxo mais um aqui. Então, tiro agora essas últimas duas laçadas. E totalizo 6 alças aqui na minha agulha. Agora, eu laço e tiro tudo de uma vez e faço aqui um baixíssimo para fechar. Completou o ponto folha? Na parte oval, então, nós fazemos 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos trabalhar aqui os 3 pontos baixos sobre os pontos altos. Bom, gente, então, é só isso que muda aqui na parte oval. Depois que a gente fizer 10 vezes essas alças de 4 correntes, nós vamos encontrar aqui do lado de cá os 4 grupinhos da parte reta. Ó, esse aqui é o último, com 2 correntes, aqui é o primeiro de uma corrente só aqui no meio. Então, da parte reta, nós temos 4 vezes aqui uma corrente, uma corrente, uma corrente. Então, 1, 2, 3 e 4. Nessas 4 vezes, nós vamos fazer 3 correntes depois dos pontos baixos e 3 correntes depois do ponto folha, igual eu mostrei na parte reta do lado de cá. Encontrou aqui os 10 espaços de 2 correntes aqui na parte oval. Então, nós fazemos 4 correntes, igual eu acabei de orientar aqui desse lado. Então, eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 15 com a orientação que passei, e assim que a gente completa aqui a volta 15, dá a impressão, ó, que tá sobrando um pouco de pontos aqui, mas não está, não. Agora, nas próximas voltas, isso aqui vai ficar bem certinho e essa peça fica super, super assentada. Agora, a volta de número 16, ela é super fácil de trabalhar. Olha, eu fechei aqui a minha volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Fiz 2 correntes para valer o primeiro ponto alto. Aí, a gente pega aqui nessa segunda corrente e prende um ponto baixíssimo. E agora, então, vamos para a volta 16. Eu vou começar caminhando com um ponto baixo para esse próximo ponto baixo que eu tenho aqui de base, fica bem no meio. Então, é só vir aqui da onde fechou para esse ponto baixo, ó, puxar aqui uma linha e faz um ponto baixo. Trabalhou aqui o ponto baixo no segundo ponto baixo de base, agora a gente faz 2 correntes. E eu venho trabalhar bem no local onde nós fechamos o ponto folha, que é aqui, ó. Então, bem no lugar onde a gente fechou, se levanta aqui um pouquinho, a gente tem esse espaço, ó. E é nesse espaço que eu vou trabalhar agora. Então, aqui, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu começo um ponto alto, não fecho. Volto aqui, começo mais um ponto alto. E agora, eu fecho os 2 juntos. Fechou esses 2 pontos altos juntos, agora nós fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes e laça. Volta no mesmo lugar onde fez esses 2 aqui e trabalha mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu começo começo um segundo, tiro só os 2 primeiros fios e agora fecho tudo junto. Então, olha, sobre todos os pontos folhas, nós vamos fazer um leque de 2 fechados juntos, 5 correntes, mais 2 pontos altos fechados juntos. Completou o leque, nós fazemos 1, 2 correntes. E agora, vamos vir sobre os pontos baixos e no ponto baixo do meio, prende um ponto baixo. Então, olha, esse é o padrão da volta toda, não tem alteração aqui nessa volta. Parte reta, parte oval, tudo igual. Então, mais uma vez. Depois do ponto baixo, são 2 correntes. Laço. E agora, eu venho onde eu fechei o ponto folha, ó. Vai ter sempre esse espacinho aqui onde a gente fechou o ponto. Então, aqui eu começo um ponto alto, tiro só 2 fios, laço.
Volto aqui, começo um segundo ponto alto, tiro só os 2 primeiros fios, fico com 3 aqui na agulha, agora eu fecho tudo junto. Em 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Volto aqui no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos fechados juntos. Tá aqui o leque, agora são 2 correntes. Venho nos pontos baixos e no ponto baixo do meio prendo outro ponto baixo. Então, a repetição igualzinha, volta toda. Só mais uma vez aqui, para ficar bem gravado. Então, olha, 2 correntes, laço. Venho onde eu fechei o ponto folha e começo aqui 2 pontos altos. Então, olha, passo, tiro só os 2 fios do primeiro ponto, fico com 2 aqui na agulha, laço. Volto aqui, busco uma linha, tiro só esses 2 primeiros fios e estou aqui com os 2 pontos altos abertos. Agora, eu laço e fecho tudo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e volto aqui fazer mais 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu tiro só os 2 fios, os 2 primeiros fios, né? Fico com 2 aqui, já laço. Volto aqui e de novo, tiro só esses 2 primeiros fios que estão na agulha e agora eu fico com 3. Agora eu laço e fecho tudo. Passo 2 correntes e venho prender um ponto baixo no ponto baixo do meio. Por toda a volta, a mesma coisa, não vai mudar nada, então vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 16, e assim que eu completei a volta 16, eu estendi aqui um pouco a minha peça, então, olha, eu peguei, pus a mão aqui na borda do tapete e em todas essas alças de 5 correntes, eu puxei assim pra cima, olha. E fazendo isso, você já vê que aquela impressão que estava sobrando ponto quando a gente fez aqui a volta dos pontos folhas, ela já desaparece, o tapete fica assim, olha, bem assentado. Aqui, olha, quando eu encontrei o início, eu fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta. Eu fiz aqui as últimas 2 correntes e aqui fecho com baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos para a volta 17. Então, ó, eu vou começar subindo aqui 2 correntes. Então, a primeira corrente, essa aqui, ó, nesse caso, ela vai substituir aqui um ponto baixo. Aí, eu faço mais uma, que é um espacinho de separação. Agora, eu vou laçar e venho nessa alça de 5 correntes aqui desse leque e trabalho 9 pontos altos. Então, olha, nas 5 correntes do leque, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e venho nesse ponto baixo aqui, né, e faço um ponto baixo em cima dele. Então, olha, esse é o padrão que nós vamos por toda a volta. Fez o ponto baixo, agora faz uma corrente, laça. Na alça de 5 correntes, 9 pontos altos. Fez os 9 pontos altos, faz uma corrente
E vem prender um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Só isso. Essa volta inteirinha é só esses 9 pontos altos em cada alça de 5 correntes. Depois uma corrente, ponto baixo nesse ponto baixo de base. Mais uma corrente, repete os 9 pontos altos. Então, só isso, tá bom? Eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 17. Assim que eu completei aqui a volta 17, olha, eu passei a mão em todos esses grupos de 9 pontos altos assim, olha, que aí ele já assenta e fica bem certinho pra gente continuar agora a próxima volta. Então, olha, vamos fechar a volta 17 da seguinte maneira: depois do último grupo de 9 pontos altos, eu faço uma corrente. E vocês se recordam que aqui no início eu tenho uma corrente que eu falei que ia valer o meu primeiro ponto baixo. Então, eu passo a agulha no meio dessa primeira corrente que eu fiz e prendo um baixíssimo. Agora, nós vamos para a volta 18. Para começar a volta 18, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos. Olha, um nessa corrente logo à frente, um no primeiro ponto alto e venho aqui para o segundo ponto alto. Então, olha, eu passo a agulha aqui no meio dessa corrente e faço um baixíssimo. Venho para o primeiro ponto alto, um baixíssimo. E para o segundo ponto alto, um baixíssimo. Nessa volta, nós vamos trabalhar 7 pontos altos separados por uma corrente sobre cada grupo de 7 pontos da parte oval. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar pelo segundo. E o primeiro ponto alto eu vou fazer com 3 correntes e depois mais uma corrente de separação. Então, no total, 4 correntes aqui no início. Aí, eu vou caminhando ponto a ponto, ó. Fiz nesse, venho pro da frente em ponto alto. Uma corrente. Ponto à frente, ponto alto, uma corrente. Vamos assim até o penúltimo ponto alto desse grupo, até esse aqui. No último, eu não vou trabalhar. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E entre os pontos altos aqui, ó, totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora, aqui na parte reta, depois do ponto alto de número 7, direto eu vou laçar e venho para o próximo grupo. Então, eu vou pular sempre o primeiro ponto e começar pelo segundo. E vou fazer os 7 pontos altos sempre separados por uma corrente, trabalhando aqui ponto a ponto, ó. Eu vou chegar lá no penúltimo ponto alto desse grupo. Ó, de novo, fiz 7 pontos altos separados por uma corrente. Direto vou laçar, venho aqui no próximo grupo, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, olha, por enquanto eu fiz aqui 3 vezes, 7 pontos altos separados por uma corrente. Depois, agora, do ponto 7, eu vou laçar, venho pro próximo grupo, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Eu vou fazer aqui mais esse grupo. Trabalhei por enquanto 4 grupos. Agora, eu vou laçar aqui depois do 7º ponto, venho para o grupo à frente, pulo o primeiro, começo pelo segundo, faço mais 7 pontos altos, separados aqui por uma corrente. Vou fazer os meus. Bem, gente, então, olha, aqui eu trabalhei mais esse grupo e por enquanto eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Não coloquei nenhuma corrente de separação na parte reta aqui entre um grupo e outro. Então, olha, 1, 2, 3, 4 vezes entre aqui os grupos, eu não fiz corrente nenhuma. Então, na parte reta, dos dois lados, nós vamos ficar com 5 vezes sem essa corrente aqui entre os grupos. Aqui, vou ficar com 4 vezes no início sem corrente. Por quê? Porque quando eu estiver completando, fizer esse grupo aqui, aqui também eu não vou fazer corrente entre esse grupo e esse. Então, serão 5 vezes em cada lado da parte reta que nós não vamos fazer
a corrente aqui entre os grupos de pontos altos. E aqui, olha, na direção desse grupo que eu fiz por último, eu tenho aquele primeiro espacinho aqui dos pontos folhas, olha, que eu não pulei nenhum de base. Então, aqui eu já estou entrando na parte oval. Até aqui, ó, eu vim pulando um ponto de base. A partir daqui, eu não pulei ponto. Então, a partir desse grupo aqui, até a gente chegar lá do outro lado da oval, por 9 vezes, nós vamos colocar uma corrente de separação entre um grupo de 7 pontos e o próximo. Bem na direção aqui de onde a gente começou a não pular ponto nessa volta aqui, ó. Então, olha, depois do ponto 7, uma corrente, laço. Venho no próximo grupo, pulo o primeiro, a partir do segundo, 7 pontos altos separados por uma corrente. Então, olha, 7 pontos altos. Aqui o último a gente também nunca trabalha, né? Nem no primeiro, nem no último. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 6 espacinhos aqui de uma corrente. E então, na parte oval, por 9 vezes, nós vamos trabalhar aqui uma corrente para ir para o próximo grupo, ó. Uma corrente, e aí eu venho para o próximo grupo, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, olha, eu vou fazer aqui o meu até ficar com 9 correntes aqui de separação e venho pra gente continuar. Eu trabalhei a parte oval e aqui, olha, foi a última vez que eu não fiz corrente entre os grupos. A partir daqui, eu comecei a fazer uma corrente. E eu fiz por 9 vezes, olha, uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 vezes. Depois da vez de número 9 com essa corrente aqui, eu já trabalhei um grupo de 7 pontos altos e na parte reta do lado de cá, como já está completo, nós vamos fazer 5 vezes sem a corrente de separação. Então, olha, tenho aqui os 7 pontos altos, direto vou laçar, vir para o próximo grupo, pulo o primeiro, começo pelo segundo. E faço aqui, né, os 7 pontos altos separados por uma corrente. Trabalhei os 7 pontos altos, ficou vazio aqui o último ponto. Agora, direto eu laço, venho no próximo grupo, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Então, olha, nós vamos ficar por 5 vezes sem essa corrente aqui entre os grupos. Então, ó, direto de um ponto alto para o outro, 5 vezes desse lado aqui da parte reta. Eu vou fazer os meus e venho. Olha, trabalhei aqui a parte reta desse lado, ó, essa aqui é a última vez que eu fiz a corrente de separação entre os grupos. A partir daqui, ó, comecei a trabalhar sem as correntes. E fiz uma vez, duas, 3, 4 e 5 vezes sem corrente aqui na parte reta. Depois da quinta vez aqui sem corrente, eu já trabalhei, né, os 7 pontos altos e agora nós vamos para a parte oval desse lado fazer aquelas 9 vezes a corrente de separação. Faz a corrente, pula um e trabalha os 7 pontos altos. E aqui desse lado, quando a gente completar o espacinho de número 9 aqui de uma corrente, vai restar só um grupinho de 7 para a gente trabalhar. E a gente vai encontrar o início e vai fechar sem fazer a corrente. Então, eu vou completar o restante da minha volta e venho mostrando para vocês como ficou. Trabalhei o restante da volta 18. Assim que eu completei o meu último grupo de 7 pontos altos, eu não fiz nenhuma corrente direto, eu vim fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar, lacei mais uma vez
e cortei o fio. Agora, nós vamos para a volta 19, que é a última volta aqui da peça. Então, a volta 19, eu vou trabalhar com o mesmo fio que eu fiz aqui, o corpo do tapete, olha. E nós vamos fazer aqui algumas marcas. Então, olha, eu acabei de fechar aqui a volta, né? Eu fiz uma marquinha aqui, olha, nesse último ponto alto desse último grupo que eu fiz. Então, marca aí também o seu. E aí, nós vamos contar 4 grupos de 7 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4. Aí, eu venho no quinto grupo e no primeiro ponto alto do quinto grupo, então, eu vou ficar com 4 grupos aqui, olha. 1, 2, 3 e 4. Aí, no quinto, eu marco aqui o primeiro ponto. Depois, na parte oval, eu vou separar 10 grupos de 7 pontos altos e vou começar a contar a partir desse grupo aqui, onde tem a marca. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No grupo de número 10, eu vou fazer uma marquinha no último ponto aqui do grupo. E vou separar na parte reta do lado de cá também 4 grupinhos, olha. 1, 2, 3 e 4. Aí, no quinto grupo aqui logo à frente, faço igual eu fiz do outro lado, olha, faço uma marquinha no primeiro ponto alto do quinto grupo aqui que a gente pulou, depois da marca. E vão restar aqui, do lado de cá, depois dessa marca, 10 grupos, igual a gente ficou lá do lado de lá da parte oval, olha. Então, aqui o primeiro grupo eu conto do local onde está marcado. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E encontro aqui o outro ponto marcado. Bem, e agora, então, vamos dar início aqui à volta de número 19. Então, eu vou começar, olha, prendendo meu fio nesse espacinho aqui logo depois do local que onde eu fechei, ó. Eu vou laçar a linha na minha agulha. E venho nesse primeiro espacinho aqui, já aproveito e vou prendendo a ponta que eu cortei agora embaixo dos pontos. E viro essa aqui também pra cá, ó, já prende tudo junto. E eu faço um ponto baixo. Olha, fiz um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Direto, eu venho para o segundo espacinho e faço um ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto picô com 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, volta agora aqui no ponto baixo, olha. E pega essa laçadinha bem em cima aqui do ponto baixo e essa que tá aqui na frente, ó. Busca aqui a linha e trabalha outro ponto baixo. Em seguida, nós vamos vir no espaço da frente, repetir o ponto baixo com picô. Então, ponto baixo, 3 correntes, volta no topo do ponto baixo, ó, pega essa laçada bem aqui em cima e essa aqui logo à frente, ó. Então, olha, nesses 4 grupos que nós separamos aqui na parte reta entre as duas marcas, nós vamos fazer o total de 4 pontos baixos com picô. Aqui eu já fiz 2, né? Aí, fez aqui o ponto baixo com picô, vem no espacinho da frente, trabalha outro ponto baixo com picô. O ponto baixo, 3 correntes em cima do ponto, passa a agulha aqui, ó, e logo à frente, e prende outro ponto baixo. Vem no espaço da frente e repete. Trabalhei 4 pontos baixos com picô. Então, ficou assim por enquanto, ó. O primeiro ponto baixo aqui do primeiro espaço não tem picô. Comecei a fazer o picô a partir do segundo espaço. Aí, fiz no segundo, no terceiro, no quarto e agora aqui no quinto espaço. Tenho ainda um espaço aqui na frente. Nesse último, eu vou fazer só o ponto baixo também sem picô. Então, ó, 4 pontos baixos com picô, 2 pontos baixos sem picô. Um aqui no início e um no final do grupo.
Agora, eu vou passar para trabalhar aqui no próximo. Então, eu venho entre os grupos aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Busco a linha e já tiro a laçada. Agora, eu venho começar a repetir o padrão que eu fiz aqui nesse. Então, no primeiro espaço, faço só o ponto baixo. No segundo espaço, eu trabalho ponto baixo com picô. E sigo fazendo ponto baixo com picô aqui nos próximos espaços até eu completar o total de 4 picôs. Trabalhei aqui 4 pontos baixos com picô, 1, 2, 3 e 4, e tenho o último espacinho vazio. Aqui eu faço só o ponto baixo sem picô. Então, ó, nos 4 primeiros grupos aqui da parte reta, nós vamos trabalhar com essa orientação. Fez esse ponto baixo, para vir aqui para o próximo, então, a gente vem com a agulha na separação dos grupos aqui, busca o fio, aí já tira aqui a laçada, fazendo um ponto baixíssimo. Vem no primeiro espaço, faz o ponto baixo, vem direto aqui para o segundo espaço e a partir daqui trabalha 4 pontos baixos com picô. Então, eu vou fazer os 4 grupos com essa orientação e venho. Trabalhei como orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4 grupos, trabalhando um ponto baixo sem picô no primeiro espaço, depois 1, 2, 3, 4 pontos baixos com picô e no último espacinho o ponto baixo sem o picô. Agora, encontrei o ponto que está marcado. Então, olha, a partir da marca, nós vamos fazer aqui, né? Continua fazendo o baixíssimo entre os grupos. Isso aqui nunca vai mudar, sempre vai ser um ponto baixíssimo para passar de um grupo para o outro na volta inteirinha. O que vai mudar é aqui em cima a quantidade de pontos picôs. Na parte oval, nesses 10 grupos da parte oval que nós separamos, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos com picô. Então, aqui no primeiro espaço, eu já faço um ponto baixo com picô. Primeiro espaço, ponto baixo, 3 correntes, volto no ponto baixo e prendo aqui o picô. Então, 5 pontos baixos com picô nos 10 grupos que nós temos aqui na parte oval. Na oval, eu começo a fazer o picô a partir do primeiro ponto baixo que eu trabalho no primeiro espaço. E fico com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos com o picô. Agora, eu venho no último espaço e aqui no último não tem picô, que continua sem o picô, só o ponto baixo, ó. E venho agora, aqui eu tenho a separação de uma corrente, né? Eu venho e prendo o baixíssimo nessa corrente. Venho direto para o primeiro espaço do próximo grupo e trabalho o ponto baixo com picô desde o primeiro ponto baixo aqui, né? Até eu ficar com 5. De novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no último espaço, só o ponto baixo. Venho na corrente de separação aqui, um baixíssimo. Venho no primeiro espaço aqui do próximo grupo e começo a repetir os 5 pontos baixos com picô e um sem picô no final. Aí, a gente vai com esses 5 pontos baixos com picô até trabalhar 5 pontos baixos com picô no 10º grupo aqui que nós marcamos na parte oval. E é justamente esse que está aqui com a marquinha, né? Então, a gente faz 5 pontos baixos com picô aqui, prende o baixíssimo, e nesses 4 que nós separamos na parte reta do lado de cá,
Então, nós trabalhamos igual mostrei do lado de lá, apenas 4 pontos baixos com picô. Deixo o primeiro e o último aqui, ó, dos espacinhos só com ponto baixo. Então, ponto baixo e a partir do segundo ponto baixo com picô, faço 1, 2, 3, 4, no quinto só o ponto baixíssimo e de novo aqui. Venho no próximo grupo, no primeiro espaço ponto baixo, depois 1, 2, 3, 4 espaços com ponto baixo picô e aqui só ponto baixo também. Completou aqui os 4 grupos com apenas 4 pontos baixos. Até fácil de gravar, ó, 4 grupos com 4 pontos baixos. Então, a gente vem trabalhar 5 pontos baixos com picô nesses 10 grupos que nós temos na parte oval, trabalhando com a mesma orientação que eu acabei de passar aqui para você. Vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Eu completei toda a volta como orientei. Depois de eu fazer o meu último ponto baixo, eu trabalho, né, o ponto baixíssimo aqui e venho prender com outro ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Então, passo a agulha no topo do primeiro ponto baixo e prendo um baixíssimo, laço mais uma vez e corto aqui o fio. Então é isso, completamos mais uma peça, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar aquele like, o seu comentário. Se aparecer a opção de hypar, por gentileza, dê um hype aí no vídeo, que ajuda também na divulgação do meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho, fique por dentro de todas as novidades. E aqui está aparecendo agora na tela alguns retângulos, são videoaulas, é só você clicar nesses retângulos que abre o passo a passo. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.